Nós vamos orar pedindo a Deus as bênçãos para o nosso esforço, a fim de que possamos recolher o melhor no transcurso do nosso trabalho. Senhor e Mestre Jesus, iniciando a nossa atividade desta manhã, colocamos-nos em prece e agradecendo inicialmente pelo ensejo que novamente recebemos e pedindo bênçãos para todos nós, a fim de que, ampliadas as nossas possibilidades de assimilação, possamos não apenas arregimentar as informações de que precisamos, como também implementá-las no campo interior na grande busca renovadora. Suplicamos que nos fortifique a todos, guardando-nos em segurança e, mais que isso, ajudando-nos também a proposta daquela assimilação imprescindível para que a paz e a harmonia possam visitar os nossos espíritos. Com esta prece, agradecidos desde já pela ajuda que nos é endereçada, nós estamos iniciando a tarefa de hoje. Nós vamos rever o texto. Nós tivemos na reunião anterior a participação da Lenice e vamos ver como é que a gente conduz hoje na sequência do nosso trabalho. O capítulo 3 registra a partir do versículo 1: a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Esse texto define os primeiros movimentos de um ser, de uma criatura, que, visitada pelo processo de hibernação, de prostração psíquica, como ocorre, aliás, nos sistemas das reencarnações,
ele recebe uma programação que representa aquele ponto muito especial que se vincula ao processo da própria pedagogia, da própria didática no campo da nossa aprendizagem em novas bases. Enquanto os elementos não possuem ainda as funções, as possibilidades dedutivas que realmente expressa a linha de captação com a capacidade de revolver, de envolver também os caracteres já ingeridos, já gravados no psiquismo, não adianta. Então, para que haja um processo orientador com ressonâncias positivas ou possíveis, é necessário que tenha uma válvula que se recebe a instrução e outra válvula que permite o processo de elaboração entre o que se sabe, os componentes já existentes em nossa intimidade, com os novos valores ingeridos. Então nós vamos observar que aqui nós temos elementos canalizados ao ser. Então, de princípio, a mulher, como o homem inicialmente apresentados no capítulo 2, já apresentavam determinadas informações básicas, informações teóricas. E as informações teóricas, para que elas possam se implementar, elas inicialmente recolhem a possibilidade ou aquele fator, ou aquele componente que se torna agradável ao ser. Ele analisa e vê que aquilo justifica. Essa condição de agradável não é apenas fazer bem à vista, fazer bem ao campo mental também. É agradável. Eu acho que se eu fizer isso vai ser bom. Então esse ângulo de agradabilidade, ele é componente básico para a consecução do interesse da pessoa. Então a mulher já tinha recolhido isto. De todas as árvores, jardim, comerás, etc, etc, etc. Então nós temos, a partir do capítulo 3, toda essa engrenagem montada. Então, os primeiros movimentos, versículos 1, 2 e 3, nós temos aquela conversação com a serpente. Essa conversação com a serpente é a conversação íntima nossa. Normalmente já representa uma concupiscência presente em nosso psiquismo pela força do instinto. A força do instinto é o campo automatizante da nossa personalidade. Vocês me interrompem se não estiverem entendendo, porque eu estou falando aqui da luta reeducacional. Entre o valor novo, que muita gente fica preocupada, por que as coisas não ficam favorecidas quando a gente aprende? Porque vida é vida. Tem criatura que entra em viciações complicadíssimas e é a vida que ele elege. Sabe que está caminhando para a sepultura, que está caminhando para o desarranjo, para a desestrutura, para o desequilíbrio, sabe que está caminhando para o crime e elege. Por quê? Porque vida, repetindo, é vida. Para quem estuda o Evangelho não tem vida e morte aqui não. Vida e morte, nascer e morrer, desencarnar, isso inexiste aqui. Isso pode existir apenas como instrumentalidade didática, não como finalidade, como componente finalístico do processo. Então, realmente, morrerás ou não morrerás, certo? Certamente chega lá ou não chega, esse certamente é o advérbio que define o processo. Embora a raiz seja certo ou certa, representa uma linha bem especial. Pode ou não pode, não é isso? É mais provável que você caia, mas porque você está entrando numa área difícil. E normalmente a instintividade tem grande padrão
no campo da soma dos caracteres que pesam de um lado e do outro, o instinto é a porta larga. E a aceitação do novo conteúdo é porta estreita. Com a porta estreita não passa a nossa mala, a nossa mochila. Fica para cá. E a porta larga a gente passa até pianos e móveis de todo tamanho. Por isso que a dificuldade da renovação é essa. Então, quando você fala vida é vida, quer dizer que eu primeiro tenho que conscientizar, não é isso? Vida é vida, sim, é a vida que você tem. A minha vida é essa, eu levanto de manhã, faço isso, como aquilo, faço aquilo outro, saio, ando, faço caminhada, é minha vida. Então, quando falo em morte, você sai desse contexto, que já representa o nosso entretenimento de cada instante, e muda a vida. Então, o elemento, às vezes, quer, mas não se desapega da sistemática dele. Por isso que morte define assim: e o irmão entregará a morte ao irmão. O que é isso? Está no livro de Mateus. E o irmão entregará a morte ao irmão. Quem é esse irmão? O livro está na nossa mão, André Luiz. Você está lendo, meu Deus, tem que mudar. Está entregando a morte, não está matando não. Aí vem o Emmanuel, você abre, o irmão Emmanuel entrega a gente a morte. Eu estou lendo aqui. Calma, mas eu sou irritadiço, sou impaciente. Entendeu? Primeira linha, o primeiro momento é o irmão que entrega a morte. Depois o outro que entrega a morte pela ordem do Evangelho é o pai. E o pai e o filho. O pai sou eu que estou lendo aqui. Aí vem o Emmanuel e me propõe o primeiro lance da morte. Não é isso? Aí eu estou aqui. Eu preciso adotar isto. Como o verbo está propondo algo de futuro, é o pai falando para o filho. Está aqui entendendo? Que é a mudança de personalidade, não de individualidade. Então o pai e o filho. Aí continua o versículo. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Se o filho aceitar a ideia que o pai deu, porque se sentiu inebriado, sensibilizado, o pai se sentiu tocado, então começa. Porque todo projeto é um projeto, primeiro, de soprar o fôlego da vida no nosso íntimo. O que é soprar o fôlego da vida que foi feito com Adão para ele viver? São as insinuações, os valores, os influxos, as ideias, as linhas mentais. Então esse é soprar o fôlego da vida. Eu assimilo esse fôlego, eu começo a respirar. Quando eu começo a respirar, eu transformei o que era proposta, eu transformei em ação edificante, na grande mudança. E é assim que nós temos que entender a aprendizagem que nós estamos adotando no sistema de vida. Aqui se inicia para as criaturas um momento novo. Evolução pelas circunstâncias é uma coisa, pelos testes do dia a dia, e evolução pelo mecanismo educacional é outra coisa. Então nós estamos procurando transformar a aprendizagem, vamos dizer, do impacto em aprendizagem pela educação. Fala, Cláudio. Absorver do conteúdo do aprendizado. Nós vivemos um mundo de relações, onde já assumimos responsabilidade com pessoas, circunstâncias e coisas. Sim. A gente trabalha esse mundo em volta, todo reestruturado, para reestruturá-lo novamente. E eu posso falar por mim, mas por A, B, C, pela circunstância. Cada qual a seu tempo. Porque para que haja aprendizagem tem que ter lei de construção e lei de destruição. Ou de conservação e destruição. E dentro dessas leis de
conservação e destruição, nós temos outras leis vigentes. Hoje nós fazemos o bem ao próximo, não é como a maioria dos espíritas entendem, não. Eu tenho que eleger meu grupo para fazer o bem para ele. Isso é personalismo. E está certo, não está errado, não. E começando por aí. Eu atendo um grupo de tal lugar, assim não sei. É por aí. Mas a caridade que nós temos que implementar, e para tanto nós temos que fixar o campo, não a pessoa. Então os Espíritos dizem que o campo nosso está posicionado em situações, em circunstâncias, em paisagens, em coisas, em pessoas. Pessoas é apenas um detalhe dentro desse contexto. E quando eu passo, vejo uma pedra que alguém possa tropeçar no passeio, eu tiro a pedra. É coisa. Eu estou atingindo o semelhante. Amor ao próximo, como a si mesmo. Não importa quem vem se passar. Pode ser meu inimigo que vem atrás. Não pode? Então eu tenho que atuar direto ou indiretamente em nova mentalidade. Ah, mas isso é muito difícil, então continua. Porque se nós não fizermos isso, nós ficamos detalhando situações operacionais. E detalhando situações operacionais, nós discriminamos. Que é o grande problema nosso em segundo estágio. O primeiro foi resolver fazer o bem. O segundo é saber como fazer o bem. Porque caridade tem que ter ciência. Agora, se eu abro o coração, eu passo ali apertado naquela porta para entrar. Ela está quase fechada. Eu passo e falo, posso que viesse por mais gosto que se vire. Ele não fala assim, mas a atitude dele foi essa. Egocêntrico. Aí ele tenta olhar assim, aí nós empurrar um bocadinho, ela abre uma abertura mais confortável. Verifica se ela está fechada em parte por causa dos interesses dos outros, para não cair a parede. Ah não, tem essa mesma questão de abrir de direito. Aí passa um beneficioso. Não sei se eu estou entendendo, é um processo natural de viver. Agora, você está escolhendo como fazer caridade, como operar no bem, que é difícil. O filho que mata o pai é o homem velho? É. Não, que mata o pai. O filho mata o pai. O filho é o novo em renovação que nasce. Eliminando a ação do velho. Então, matar a vida no sentido aplicativo não é assassinar. Não é assassinar. É desativar. Matar quer dizer impedir que a vida se expresse naquele ângulo. Mas esse homem velho vai ficar latente em nós sempre? Ah, fica. Fica, né? Aquele componente aferidor. Tá. Todas as vezes que você entra em relação com paisagens, situações, coisas que eu falei, que pelos sentidos tocam a sua sensibilidade, vem à tona saudosismo, vem à tona medo, vem à tona preocupação. N fatores vêm. Porque a experiência de vida que você teve lá atrás e que se associou com a visão que você teve agora, ou com o que você sentiu por um dos seus sentidos, joga para fora a experiência que você teve nesta ou em outra vida. Nesta vida até com lembranças detalhadas às vezes. Noutra vida com uma vibração positiva ou negativa que emerge. Perceberam? Sensação de medo, sensação de coragem, sensação de bem-estar, sensação de tristeza, porque está gravado. Agora, se foi nessa vida no ano passado que você viveu, por exemplo, você está no ponto do ônibus, passa um ônibus e a pessoa fez um sinal, tinha até conversado com você, eu estou com o tempo marcado, o ônibus vai sair agora mesmo lá na rodoviária, não importa. Aí eu passo o ônibus direto. E a pessoa, você mexeu com você. Foi uma visão, uma linha interativa e tal, tudo tranquilo. Naquela hora você lembrou do ano passado, quando você estava indo para colocar o carro, deu um problema e não saiu, você viveu aquilo. E quando você lembra do seu caso, por associação, você lembra com todas as sensações
todas as vibrações, todo o bem e o mal-estar que você sentiu na época. Por isso que nós saímos alegres de casa e voltamos tristes. Ou saímos de casa entristecidos, abatidos e voltamos confiantes. Porque o ramerrão da vida avoca a cada instante determinados componentes que trabalham o nosso humor. E tem gente que vive nisso. Ele muda de 2 em 2 minutos. Né? Ele vive à mercê, ele não tem personalidade. Ele não tem um ponto de referência seguro que norteia a busca vivencial dele. Por isso é que nós temos que ter essa formação no nosso coração se quisermos evoluir. Com paciência, com determinação. Ok? Então vamos lá. Tomar No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando nós passamos a alimentar da árvore da ciência do bem e do mal, que é a árvore recomendada, nós passamos a ter uma visão do que é bom e daquilo que é menos bom, ou se preferirem, daquilo que é mal. Na medida que se evolui, não fala bem e mal, não. Na medida que se evolui, não se fala bom ou ruim. Na medida que se evolui, fala bom e menos bom. Não é querendo ser perfeccionista, não. Porque bom é passar ileso. O menos bom é machucar. Mas nós sabemos, quando alguém machuca, tem uma razão. Então, como não existe no universo, gerenciando o universo, o ódio e o sofrimento, existe o bem-estar e o amor, então alguma coisa que machuca, que sensibiliza o nosso coração, ele não é a melhor coisa, mas é o bom para a pessoa. Perceberam? Então são detalhes que eu estou trazendo, tem que poder enxergar mais longe para entender o mais perto. Porque se não tiver uma visão do mais longe, nós ficamos no labirinto do mais perto. Não adianta evoluir didaticamente nos fundamentos educacionais imerso na ilha. Se você não tiver um entendimento do oceano, você fica ilhado por muito tempo. Aí que eu fiquei confusa dentro, que estou buscando trabalhar a evolução por circunstância e por educação. Abre mais para mim, por favor. Porque se você procura conhecer mais, você tem mais êxito no mínimo, onde você tem que operar. Aqui conhecer o bem e o mal, o que é bom, o que não é bom, é o que nós conhecemos lendo um livro. Eu sei que não é bom não, mas eu gosto disso ainda. É uma questão de aplicação vivencial do fato. E trazendo essa circunstância. Exatamente. Então você tem, quanto mais você tenta aprofundar, então você chegou até aqui numa ótica. Então você está tentando levar para frente o seu nível de conhecimento. Agora, se você está querendo encontrar, como muita gente está fazendo, aqui não deu para poder sair da encrenca, não. Então deixa eu puxar mais para lá, aprender mais, fazer um curso de mediunidade para entender o que é essa mediunidade. A gente fala com a pessoa assim, frequenta a reunião, aprenda o evangelho, educa o pensamento. Mas está assim, mas quem sabe? Eu posso ir num centro que tem um sistema de tirar o obsessor, se eu ter que mudar. Então só caminhar mais um passo. Se ele caminha um passo na busca de uma consciência terapêutica pessoal, sabendo que tem que fazer regime, que não pode comer tudo que vem, que tem que tomar o medicamento na hora certa, aí ele está se educando. Senão, ele está se envolvendo num verdadeiro labirinto, que é o problema obsessivo dele aqui.
E outra coisa, se ele começa a ter lanças e não consegue sanear a dificuldade dele, o que acontece? Ele para e começa a criar opções pessoais e entra num problema amplo de iniciativas pessoais sem resultado, aparentes soluções. Então o sistema é o seguinte: conhecer a ciência do bem e do mal, Eva já conhecia na origem com Adão. Só que ela passou a conhecer tanto e a organizar tanto artifício de vida, tanta vida factícia, ou tanta vida, vamos dizer, periférica, que acabou apagando-se a expressão de vida lá e veio para cá. E quando foi falado para ela e para o Adão desta ave que não alimentasse, para não reciclar aqui o que já existia lá no mundo de origem. Ou seja, nosso momento agora é fazer, não é conhecer o bem e o mal, porque isso nós já conhecemos. E nós estamos vivendo isso aqui, vocês não se assustam, não. Porque depois de 1h30 de reunião, se sair um percentual de 1, 2% de alguma coisa nova, é muito. Porque o que nós fazemos aqui é reciclar o que já se conhece aqui. Um com maior, outro com menor intensidade. Mas como é da lei e da ciência didática o repetir, porque educador que não repete, não entende, acha que a mente caminha num processo linear, e não é. O processo evolucional é assim, ó, sem repetição. Então o que ocorre? Ele fica querendo levar em frente. Se eu fico repetindo a mesma coisa, eu entro em circuito fechado. E se esse circuito se fecha além do razoável, ele se encasula. E quando ele se encasula, ele se quebra por implosão ou explosão. Implosão quando ele se vamos dizer, expressa interiormente por repetição sistemática, ele implode. Ou então ele entra à mercê dos impactos exteriores, sofrendo um processo de desagregação atômica e molecular dos componentes mentais. Externamente se manifesta como essa implosão? Hein? Essa implosão ou explosão praticamente se manifesta de forma A implosão é pela saturação. E como é que isso manifesta? Manifesta por um processo em que a pessoa já não aguenta mais. Como nós vemos em muitos casos na literatura espírita. Agora, a explosão, quando a misericórdia fala, está encasulado de tal maneira que coloca ele em um processo de cristalização. E cristalização lembra mineral. Então ele começa a entrar num processo do jogo das circunstâncias no universo. É por aí. O sistema é muito interessante. Quem levantou a mão? Quando a Eva, então, no diálogo com a serpente, falou da árvore do meio do jardim, porque Jesus não falou isso para ela. Ele não usou a palavra do meio. Já comentamos isso na reunião passada. Pois é. Mas só porque o senhor falou desse ponto lá de trás, de que ela já viveu com Adão lá atrás, quando ela buscou esse meio para trazer no diálogo com a serpente, ela estava fazendo contato, vamos dizer, nos escaninhos profundos da alma dela, com o que já era a queda lá atrás, e ela sentiu ali naquele momento que ela conseguiria enganar ela própria. Ela elegia para ela a árvore da ciência do bem e do mal como árvore do meio de jardim. É quando nós hoje queremos buscar um ponto para esconder. Aliás, quando os espíritos falam que o progresso material ou intelectual precede, não é isso? O progresso moral nesse sentido. É tendência nossa que achar que pela elaboração do campo intelectivo nós liberamos. Não libera. Porque o processo de elaboração dos componentes moleculares e atômicos do nosso psiquismo de base na área mental se modifica por um processo condicionante de segurança íntima, não é pela elaboração puramente do campo mental.
Eu posso equacionar com a mente muitos detalhes, mas se eu não cair na real operacional pelo sentimento, eu não progresso. Valeu, Olinda. Estou pensando assim, né? Neste momento, quando dá com o mal, coincide com a conscientização da questão do pecado. Quando eu erro no caminho, quando eu começo a errar o caminho. Isso coincide também com o curso do desenvolvimento psíquico. Sem dúvida. Você vai começando a mudar a didática. Quando você começa a errar e achar que está certo. Você muda a didática. Você está começando a perder o direito de evoluir pelo amor e vai começando a implementar um sistema de ser empurrado. O que evolui pelo amor, libera. O que evolui pela dor é empurrado. Ele vai na base do impacto. A formação da consciência, eu acho que ela não teria como acontecer com você. Como é que é? A formação da consciência não teria como Não, acontecer. não teria não. Não teria sim, nessas duas opções. Se você está com duas opções, eu concordo. Estou com você com muito carinho. Agora, num lado só, não é questão não. Porque nós estamos caminhando, Olinda, está seu tempo para encontrarmos um sistema. Você está aqui por isso. Por que nós estamos aqui? Nós tentando mudar a forma evolucional? Eu falei, eu quero, vou levando meus empurrões daqui mesmo. Então, o que ela está dizendo está correto, sob um aspecto. Quem não vai de uma maneira, vai de outra. Está no livro dos Espíritos. Agora, nós estamos aqui porque chega de ser empurrado. Os que estão lutando, Olinda, caminham, trabalhando a evolução. Os outros são espectadores da evolução ou são componentes que acabam sendo empurrados. Mas nem que você observando de fora para dentro, você olha o painel. É assim que funciona. Mas não é assim que será. Eu pensei em termos de primeiros movimentos. Acho que chega uma hora que você não precisa mais. Né? É passar pela dor para saber qual que é o melhor caminho. Exato. Nós estamos aqui para isso. Não é isso? Você chegou lá. Eu queria falar uma coisa. Porque na semana passada a abordagem foi um pouquinho assim, um pouquinho diferente, embora o pensamento seja o mesmo. E a abordagem foi feita de tal forma que até a experiência de Eva, como se a evolução de Adão estivesse sendo conduzida pela lei de fora para dentro. Tá certo? Então, de fora para dentro. Então, uma condução que poderia ser correlacionada ao que você chamou de circunstância, tá? Chamar de circunstância. E a partir de Eva, com o diálogo da Eva com a serpente, surge a possibilidade de escolha dentro de uma vivência clara do livre-arbítrio. E diante do livre-arbítrio, ela elege o caminho que é um caminho que para ela parecia o melhor. Dentro dessa escolha, nós teríamos um padrão de educação que é ensaio e erro. Porque tem educação ensaio e erro. Você aprende com erro. Então, eu fico pensando que, dentro do que a Olinda trouxe e o pensamento está sendo trabalhado, nós poderíamos dizer que mesmo dentro desse movimento já consciente, quando você sai da circunstância e a evolução se faz de dentro para fora, nós teríamos dois caminhos. Um caminho que poderia ser o caminho da evolução consciente através de provas e expiações. Então, você errando e, portanto, gerando expiações. Ou um trabalho mais elaborado, mais discernido, dentro de um contexto mais sintonizado com a lei, com a ordem universal. E aí a evolução ocorreria num sistema de provas, libertando a expiação. O que você acha? Acho que é isso. Agora, o que acontece é o seguinte, é que o ensaio e erro, está dizendo, expressa de maneira que não podemos. Nós estamos com material espírita na mão que abre mecanismos valiosíssimos no campo dos padrões pessoais interiores. O que ocorre nesse ensaio e erro? Nós temos que aprender a viver. É um negócio difícil de eu trazer aqui, mas eu vou trazer. Eu analiso. Porque eu tenho que ir com calma para não abrir um território complicado para os outros aqui começar a achar que eu estou dando ciência de vida para vocês. Não. Eu estou dizendo o seguinte:
quando eu caio num erro, não podemos cair? Amém? Não é cair no erro fazendo, não. Concluir que foi erro. E que eu examino. E notei que eu caí naquele erro não foi por displicência nem vigilância. Que eu analisei, que eu ponderei e fiz, não tem ninguém que me tributa esse erro. Eu posso ficar 30 anos na cadeia. Não tem nada a ver. Eu estou falando de uma estrutura moral. Como tem prisioneiros agora lá na cadeia, estou aqui não sei porquê. Porque eu sinceramente não fiz nada. Não tem gente assim? Concorda, amor? É por aí que nós vamos observar. E tem um lá, perfeito, que na realidade sabe que eu até que eu peguei pouco. E isso é que eu estou comentando. Agora, quando eu fico perfeccionista, aí eu entro num arraso tremendo, que é o que tem travado a evolução pelo medo. Pelo medo. Eu não posso querer, pelo valor que eu avoco agora, querer me mudar, sem daquilo é condição de sobrevivência da minha vida profunda da alma. Mas diariamente eu falo, isso aqui eu sei que tem que mudar, que eu tenho que alterar, que eu tenho que reciclar. Isso significa autoridade pessoal. Autoridade pessoal. Porque a gente estuda muito, os espíritos dão as coisas para nós para daqui a 2000 anos. A obra do André Luiz é pelo menos 200 anos. Quando eu li o primeiro livro, eu falei isso com os companheiros de grupo. Isso aqui é obra para 200 anos. Já passamos 50, estou completando 50 do grupo. Já tem mais 150, o povo está procurando. Tem que o André Luiz falou de escrever as obras dele. Então não aprendemos nosso lar ainda. Não sei se vocês estão percebendo. Então acontece o seguinte, aí eu jogo aqui, eu tenho que estar vinculado ao Ministério da União Divina. Não é o maior deles, não, o mais sutil. Eu tenho que estar lá, porque se eu não estiver lá eu estou sofrendo. Que nada, nós estamos na regeneração mesmo. Mas sabendo o seguinte, o que eu posso mudar, estou mudando. Eu tenho situações que eu já mudei e não são poucas não. E falo isso sem reserva. Porque ela não chega talvez a 10% do que eu não mudei ainda. Então nós temos que ter um mecanismo interativo. Imaginemos se o verme fosse ver o Einstein hoje, meu Deus, vou desistir de evoluir. Não tem nada a ver. Então o que eu tenho que ter em conta é que eu tenho posturas de vivenciação, porque a própria linha alimentícia nossa, mental e biológica, ainda deixa a desejar. Há um sucesso quando não se come carne, né? Mas pode ter um espírito que, com todo respeito à nossa personalidade, e olha para mim assim, você é como mandioca? Isso é coisa de selvagem. Estão entendendo? Porque nós vivemos de flores. Mas não é qualquer flor, não. Rosa é coisa pesada, indigesta. A flor que eu alimento é aquela. Nós temos que analisar dentro dessa ótica, senão nós estamos perdidos, estamos fazendo um trabalho totalmente fora de condições. Então nós temos que ter aquela autenticidade de vida. Por isso que as leis dos homens tentam ser aproximadamente aquela que está no livro, a lei de justiça, amor e caridade, ou a lei de vida natural. Quanto melhor, ou mais próximo a nós vamos chegar da lei de Deus, mais civilizado, mais avançado. Mas está muito longe ainda. Então o que está sendo trazido pela Denise Olinda, nós temos que analisar com tranquilidade. Porque a lei para mim não é que serve para o outro. Às vezes nesse campo das estruturas íntimas, elaboracionais da pessoa. Então nós estamos tentando invocar, não, avocar o conhecimento, trabalhar com ele e ter condições pelo alcance que nós temos nessas faixas de aprendizagem e dizer assim, não consigo fazer, mas vou fazer, eu vou lutar para fazer. E vamos levando. Porque senão nós temos que analisar isso por dedução que a doutrina propõe, porque senão eu entro todo dia naquela porta para a reunião e saio com drama na cabeça.
Não pode, imaginemos que for só gente sensíveis aqui. Ainda bem que não é tão sensível assim, nós não somos. Nós somos meio endurecidos, vão cair a ficha muito depois. É por isso que ele não entende na hora. O pessoal visitava o Chico, vocês lembram disso, né? Depois de 4, 5, 6 anos, 10 anos, agora que eu entendi o que o Chico falou comigo. Porque se eu tivesse entendido na hora, eu estava em parafuso. O que é isso? É que nós temos uma linha normal de compreensão. Agora, quando nós adquirimos, que eu falo sempre, quando nós estamos matriculados no amor, diz em Gálatas Paulo, o amor supera o Evangelho, supera a lei. Isenta-nos da lei. Ou seja, eu tenho que entender que estou errado, mas eu tenho uma homologação consciencial que me garante estar solto, não estar preso. Eu estou fazendo o que eu posso. Então, qual é que é o artifício? Não, expressão negativa. Qual que é o componente de segurança para garantir os meus erros ainda? É o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Então, é como se fosse um processo de balança. Compreendeu? A minha forma de atuar aqui me dá paz e harmonia até que eu consiga. Agora, se eu relaxar o processo, acomodando no erro que eu não quero vencer, aí eu passo a sofrer e criar um ambiente perigoso no meu coração. Por isso que doutrina espírita não é para qualquer um, não. Sinceramente. Todo mundo pode entrar. E entra aqui e assiste a reunião como um religioso comum. Sai feliz da vida, toma o passe e tal, enquanto outros estão estudando de maneira aprofundada. Vamos pensar nisso porque o assunto é muito profundo. Só um bocadinho, fala você. Nós, quando a gente percebe essa serpente como se fosse o símbolo do nosso interesse pessoal, daquilo que ainda me mantém numa conjugação com as necessidades da Terra, né? E a gente percebe que há uma conexão muito forte entre a serpente e a Eva, que são as emoções, como se ela fosse o ponto determinante de atuação do ser, as emoções, tendo como a base essa serpente, que está na estrutura profunda da alma, né? Então poderíamos dizer o inconsciente e como a serpente, e a razão como se fosse a parte do superconsciente tentando assimilar algo que vem de cima. Assim, mas é necessário passar por esse trâmite das emoções, que está como se fosse no intermédio disso aí. Nós precisamos das árvores, que como se fosse o laboratório, né, para poder emergir ou não. E como se for as emoções como se fosse a laçada para cima ou a nossa derrocada ainda à retaguarda. Ela determinará. Poderia ser assim? Pode, porque o próprio Paulo é que vem em nosso socorro, quando define com claridade que as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Esse é o nosso selo. Agora, quem estuda o Evangelho de base de emoção, ele era machista. Quem estuda com inteligência e com clareza, recomendava o sistema, ou seja, tudo que você sentir, as emoções mais profundas, mais sutis ou mais ostensivas, submeta à razão. E a razão dificilmente falha. Então, quando a gente pega esse versículo 15 desse capítulo, porém inimizade entre você e a serpente, né? Ela vai pegar sua cabeça, que é a razão. O emoção vai pegar seu calcanhar. Alguma coisa, calcanhar. Você pisar no calcanhar. Ela vai tentar abocanhar no calcanhar. Você pisar na cabeça. Não fala em morte, não. Pois é, o calcanhar como se fosse ainda a nossa fragilidade. O calcanhar de Aquiles é o ponto nevrálgico da individualidade. O seu calcanhar pode ser na área, por exemplo, da alimentação. Você tem uma tendência X. O calcanhar de Aquiles do outro é o problema do desvario sexual. O problema do outro do apego. O calcanhar do outro, entendeu? Cada um tem seu ângulo. É a luta íntima do ser. É a luta íntima. Então você tem que neutralizar, igualzinho você vê nos documentários do Discovery e outros canais, em que você vê eles pegando a cabeça. Pegou a cabeça, ela pode bater à vontade que não tem perigo, não é isso?
Então, a expressão do antigo é pisar. Ou seja, não esqueça que você é uma personalidade superior a ela. Pode pisar. Então, esse é o sentido da grande luta. Desativar. As insinuações deverão ser desativadas. Fala, eu sei. Não queria falar? Não? Achei que você tinha que... Posso ir para frente? Diz. Você falou das cadeias e eu estava pensando a respeito da consciência, da culpa, né? E do arrependimento. Me parece aqui que logo depois que Eva e Adão reparam que fizeram mal, eles entram num processo assim, como se fosse de jogar a responsabilidade para outros, né? Exato. E eu pensei em nós, na medida em que a gente muitas vezes se vê com sentimento de culpa, de coisas que a gente até nem conhece, nem lembra, mas um sentimento de culpa muito presente. Aí eu fiz a seguinte comparação, que a culpa seria essa sensação difusa de que eu fiz algo errado. Sim. E que eu estou devendo algo. E aí você se submete até a castigos, né? Como no caso que você falou da prisão. E o arrependimento seria a consciência plena de todos os atos que eu fiz, de tudo que eu fiz. E às vezes até errado. E posso ter dito, não, eu fiz sobre essas circunstâncias e me arrependo. Então há uma diferença entre essa culpa difusa e que nos atrapalha, inclusive, a viver, e o arrependimento, que é a lembrança e a consciência do mal que eu pratiquei, ou do erro que eu pratiquei. Nós temos uma gama de valores. Eu tenho uma gama de valores de ordem negativa. Eu tenho aqui. Eu tenho uma gama imensa de padrões aqui negativos, né? Aqui positivo. Eu tenho uma gama ampla de propostas positivas. Agora, não podemos esquecer que nesse processo de intermediação aqui, eu tenho uma soma das imersões daqui e das imersões de cá, criando aqui um núcleo que poderá me manter um sistema de vida mais otimista de queda. Agora, isso é o processo de somatório, ou de soma dos valores. Se eu começo a investir no bem, eu estou aumentando o meu lastro positivo. Por isso, com muito acerto, Pedro define o amor cobre a multidão do pecado. E não é só cobrir, não. É de serenar a mente. Tem gente que está mergulhado no serviço. Isso até está lá com o livro dos psicólogos. Ele acha que ele é o maior. Ele é um turbinado no trabalho. Mas o serviço dele é para esconder o que ele tem de sobrepeso. Não é isso mesmo? Ele elege essa expressão. Ele está mergulhado. Se ele parar, ele entra em parafuso. Então o que acontece? Dentro desses elementos aqui e dessas propostas de cogitação, nós podemos ter elementos que não poderão ser compensados. Uma grande massa desses valores são quitados por compensação. É igualzinho, você tem aqui 3 cheques contra você, mas você tem 5 de outros a seu favor. Então você pode depositar um e outro, eles vão se debitar em conta e vão te creditar. Então pode ter casos em que seus créditos são maiores que seus débitos. Mas naquele meio daqueles cheques, entre você e um determinado cliente, tem aqui, ó, esse aqui é trato pessoal. Eu posso ir embora tendo crédito, mas um dia lá na frente eu vou atrás dessa figura aqui. Porque essa aqui é uma marca personalizada. É o que aconteceu com Caim. Eis que hoje me lançam da face da terra, e serei fugitivo, vagabundo na terra, não está escrito ali, não sei o que, algumas vezes. Aí quando ele veio para cumprir os erros que ele cometeu, o que aconteceu? Ele acabou dando campo de reencarnação para o Abel.
que apesar de estar nessa situação toda aqui, ele é um elemento que é, vamos dizer, personalizado na minha ficha. Aqui eu tenho milhares não personalizados, milhares inventariados e alguns personalizados. Para a grandeza de Deus, todos estão personalizados, mas pelas minhas deficiências ou ineficiências, eu tenho poucos personalizados, graças a Deus. Mas são esses poucos que vão se reunir no grande futuro. Então, personalizado não é para a linha orientadora paga, não. Tem culpa, paga, não é personalidade, não. Personalizou porque é com ele, lá daqui a 2 milênios, que você vai implementar determinadas linhas operacionais de crescimento. Porque você não vai, daqui a uns tempos, a nossa alegria, que está toda ela vincada a um processo personalista, pessoal, intransferível, chega num ponto que ele não se faz mais individualmente. Chega num ponto que tem que ser grupado. Porque o amor em Deus não se faz de forma personalizada. Personalização é dos indivíduos, dos seres. Porque Deus age, reage em cima do grupo do amor no universo. Eu não quero entrar na intimidade essencial do Criador. Mas ele pode estar presente na pessoa do Mauro, que agora, dela, minha, qualquer um de nós. Naquele aspecto triste que eu coloco à disposição à mercê dele. Então vamos ter em conta isso. Essas figuras que hoje representam os nossos martírios, até no trabalho que nos dá, atentem para isso. Os pepinos que nós estamos lidando com eles, possivelmente serão os sócios de amanhã. Porque nós não conhecemos nada da história quando estamos com o processo na mão. De maneira que é bom ir com cuidado na solução de cada um desses problemas. Por quê? Para nós, paga. Para a espiritualidade, resolva o que é com ele que você ouve. E os espíritos estão deixando entender isso. Eu tenho acompanhado, outros têm acompanhado no campo das mediunidades. Não dá para ir sozinho mais. Agora, entre os que estão se grupando com carinho, uns chegam ou como caroneiro e acabam integrando a tripulação ou os passageiros da embarcação. E outros pulam da embarcação. Tem muitos que dá aquela vontade. Nós estamos vendo um momento hoje em que nós temos aqui a embarcação, muitos estão aqui, na beiradinha do convés, na pompa aqui, doido para pular fora. Que a época está difícil. E nós temos tido lutas cruéis com os próximos nossos. Quem não estiver analisando, faça análise. Estou preocupado nem com o fulano de tal da minha empresa, não. Porque aquele que trabalha comigo na minha mesa, assim, do lado dela. Estão entendendo? Meu problema hoje é meu sócio. Ou meu filho mais velho. Ou minha mulher. Ou meu esposo. Estão aqui, na mesma embarcação. Na hora que a situação começou a emergir com os mais próximos que passam até ódio, ainda graças a Deus que não é a gente que está tendo. Às vezes é a gente. Começamos a ter ódio, ou começamos a sentir, é porque estamos chegando a um ponto de aferição profunda. Porque os espíritos querem que essa criatura tenha decisão pessoal. Pula ou não pula? É nesse sentido. Por quê? Porque na hora que a gente nota que cada boa intenção nossa vem um furacão de negatividade em cima, ou não é assim que está acontecendo? Tá. Eu estou falando para quem está estudando doutrina. Os outros possivelmente não possam acompanhar profundamente isso. Mas vem todo em cima da gente. Então vamos ter paciência, porque senão a gente acaba, em vez da pessoa pular fora, a gente pula com ela. Ou então ela leva a gente na confusão. Assim que a gente vai chegar lá.
Na semana passada nós comentamos sobre a proposta de Paulo em relação às mulheres cristãs, né? Foi até que eu não achei, foi aquela confusão. 1 Timóteo 2, no finalzinho, e o último versículo, que é o de número 15, fala que salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Então a palavra com modéstia, que é o elemento que qualifica a postura, né? Isso. Da Expressão linda, né? Com modéstia. com modéstia. Então eu queria que você desenvolvesse isso com modéstia. Lê todo o texto. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então seria, hein? É 1 Timóteo, né? 2,15. 1 Timóteo 2,15. Então, o que seria meio pretencioso a Denise falar, você explica para nós isso, né? Que ela pode explicar. Mas, na realidade, essa expressão com modéstia representa quanto mais autenticidade afetiva houver, menos presunção ou pretensão haverá. Haverá sempre, cada vez mais, uma linha concepcional, de concepção. Para dar fim tem que ter concepção. Então nós temos razão e sentimento e concebem atitudes no nosso relativo. Concordam? Entenderam o que eu falei? Razão e sentimento incumbem-se de fecundar, para nascer valores, expressões pessoais no nosso relativo. Mas no absoluto, aproveitando o que eu comentava agora, tem que haver linhas de fecundação interativa entre os seres que se afinizam pelos objetivos, pelas metas, pelas propostas. Porque tem que haver uma bipolaridade. Um reflete, o outro faz. Um pensa, o outro atua. Agora, isso se engrandece quando a criatura faz com modéstia, quer dizer, descaracterizando seus propósitos pessoais, abrindo mão. É como aconteceu com Maria. Eis aqui a escrava do Senhor. O que significa isso? Eu não quero nada para mim nesse plano de vocês aí. Isso é modéstia. Certo? Eu não possuo nada. Eu posso dizer isso debaixo de uma grande presunção, não posso? Ele não sabe que eu conheço. E fala, não, eu não sei nada, eu sou apenas um anônimo. E dá uma risada irônica para dentro. Não é isso que eu estou falando de modéstia. Modéstia só é possível expressar pelo que nós compreendemos por aqueles que sabem. Os que sabem, ou melhor, os que não sabem não podem exercer a modéstia nesse particular. Entenderam? Porque não tem mesmo. Ele pode ser pretencioso, não sabendo nada. Agora, o que sabe, exerce a modéstia. Porque ele sabe que o que ele vai produzir, esses filhos, não são decorrência de criação dele. Ele apenas gesta, coopera na manifestação das leis para que o filho venha. E quanto mais modéstia, mais pureza do filho que vai surgir, que vai nascer. Eu estou dando aqui o que eu penso sobre esse termo, né? No seu sentido profundo, sutil. É o que eu penso aí. Você dá seu pensamento, né? Só sei que nada sei. Exatamente. Falou com autenticidade. Porque eu sei que nada sei. E quando Paulo fala também, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, ele abriu mão de tudo que possuía. Nós sabemos que ele conhecia. E abriu mão de tudo. Modestamente. Quer dizer, Lelê? Não. Tem a frase do Honório, tem a frase popular também, né? A simplicidade se sente fácil. Ah, sem dúvida. Só pode ser humilde o que tem recurso, o que possui, o que tem autoridade. Esse pode ser humilde. O outro pode achar que é, mas eu tenho que ser mesmo, não tem jeito. Trabalhar para você. Associando essa forma da modéstia com a consciência que eu disse há pouco, a formação da consciência, consciência explica a
a liquidez subsiste na consciência. Mas ela não é formada e não é exatamente por esse processo. É, porque o processo que você tem na questão 621, que a lei está escrita na consciência do ser, é sempre uma consciência relativa. Sempre relativa. Então ela vai se ampliando. Porque o processo, quando você, utilizando os mecanismos da razão, você estuda alguma coisa e houve um endosso perfeito daquele valor que você analisou e ingeriu, esse conhecimento lhe é tributado como componente de justiça. O que é justiça? Nesse sentido que eu estou falando agora. Representa você conhecer alguma coisa porque você entrou no campo das compensações da justiça pela vivência. Eu passei naquela rua para chegar em tal lugar, mas nem que eu não sabia nem o nome dela. Eu sei que eu passei lá e vi na placa. Não houve amplo conhecimento? Passou lá, compreendeu? Agora você pega um outro mapa de um outro bairro, conhece imediações, estuda a planta com clareza de raciocínio. Você por enquanto não sente, você está usando a razão. Então você leu e se revelou ao seu coração esse pormenor daquela rua. Concorda? Aí você analisa, chego lá perfeitamente. Isso é tributado como justiça. Conhecimento tributado como justiça. Entenderam agora? Ou não? Então só é tributado com justiça quando há uma homologação da consciência, e embora você não tenha vivido aquilo. Eu me lembro de uma experiência uma vez, há muitos anos, eu estava indo para o sul do Brasil e peguei o mapa, assim, eu vou chegar na porta do hotel. A não ser que haja um transporte, uma confusão de trânsito aí, de contramão, que eu não conheço a cidade. E cheguei, parei na porta, falei, gostaram, ainda brinquei assim, porque eu notei que isso, na época eu lembrei desse né? Tributado para você, quer dizer, absoluta certeza que chega. E não teve os imprevistos que eu achei que podia ter. Então, isso é que eu entendo que o que é tributado por você. Então nós temos fé que é aplicada como você. Quando ela é segura, absoluta certeza. Então, já é conhecimento. Se você fizer bobagem, você está sujeito a impulso à lei da culpa. Ok? Eu acho que seria interessante a gente ver esse 7. E assim, ele coloca assim, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu. E impuseram folhas de figueira e fizeram para si assentar. É interessante que eu estou pensando assim, impuseram folhas de figueira, me dá a impressão assim, que é a formação das massas. Então, assim, o que eles viram, eles trouxeram tudo. Né? Porque você só faz máscara a partir do momento que você já tem tudo. Eu estou pensando assim, que não interessa. O que você viu? Significa o seguinte: você encarna normalmente. E no decorrer da sua encarnação, vou tentar dar um exemplo muito assim, simples, sem maiores preocupações. Aí você começa a estudar a doutrina e cai numa real. Eu achei que era uma criatura inocente, sem nada, mas estou concluindo que eu estou em mais uma experiência física. Mas foi com tanta intensidade e segurança que você admitiu a reencarnação, Aline? Você está achando que você está em sistema de encaminhamento natural da vida? Meu Deus, cai na real. Naquela hora abrem-se os seus olhos. E você começa a descobrir fatores, quem sabe, que você não tinha nem cogitado antes. Então, o que está acontecendo aqui com Eva e Adão é o que acontece na vida espiritual, que você aprende o livro Pensamento e Vida lá, não aprende? Tá no, o Emmanuel falou isso? Que é uma cartilha estudada pelos reencarnantes, é isso, Frei? Chega aqui, você começa a ler e começa a entrar em ressonância associativa com o quê? Com os estudos feitos. Aí abre seus olhos. Abrir os olhos é quando você tange o campo da consciência aqui de alguma coisa. Abrir os seus olhos. E a primeira coisa que você nota, em razão dos casos assemelhados com Adão e Eva, é a realidade da sua nudez.
Antes você estava empanada pelo desconhecimento, estava tudo certo. Hoje os valores emergiram e você descobriu. Até achei que eu conhecia alguma coisa, mas depois de estudar tanto, eu concluí que eu não conheço nada. Descobri que eu estou nu. Não tem revestimento nenhum adequado. Eu posso ter o revestimento da misericórdia de fora para dentro. Mas a vestimenta segura de dentro para fora, pela irradiação. Então minha irradiação é nulificada. Então nessa altura entra o quê? O que aconteceu no texto, que nós estamos chegando nele realmente, que você falou. Então foram abertos os olhos de ambos. Estamos falando em linha associativa de regeneração já, desde aquela época. Conheceram que estavam nus e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Podia ser folha de oliveira? Não. Podia ser de videira? Tinha que ser de figueira mesmo. Por quê? Por quê, gente? Sara, tem uma ideia? A figueira é um processo natural de evolução. De evolução e de conhecimento. A figueira são aqueles valores informativos que nos chegam. Então, a folha de figueira representa aquela árvore que expressa todo aquele contingente de natureza informativa que nos chega. Então, a árvore que está sendo falada aqui não são árvores como a serpente não é serpente. As serpentes são emanações do plano do conhecimento dos seres. Plano de recursos que nós temos implementados nos campos condicionados do nosso espírito e de toda a nossa estrutura. Então as árvores são as pessoas. Jesus, quando falou assim, conhece-se a árvore pelo fruto, não falou de figueira e de abuticabeira, não. Ele falou da gente. Quando a gente estuda a figueira que secou, a gente vai falar das árvores, vamos chamar o botânico para fazer um estudo para nós de árvore. Não, não. Ele está falando da gente. Então tem a figueira que produz e a figueira que não produz. No mínimo, a figueira tem que produzir um professor que dá aula de orientação para as crianças. No mínimo. Então é dentro desse particular que nós estamos trabalhando o que a Olinda trouxe ali. E é com a figueira que você pode camuflar, fazer jogos, né? Faz, é a sagacidade mental nossa do conhecimento. Mas quando eu li o texto, eu não sei, tem mania de pensar na história, né? Eu fiquei pensando assim, acho que é a questão da culpa não olha muito, então fica assim, mas como é que começou isso? Né? Qual que era essa primeira nudez? Mas eles estavam nus e não sabiam. Estava cobertado por quê? Pela misericórdia. E vamos analisar uma coisa? Vocês não vão assustar do que eu vou falar, não. Mas é possível que todos nós aqui estamos debaixo dessa nudez praticamente inconsciente. Sem saber. É? Todo mundo nu e não sem sabe. saber. Daí a gente está todo vestido de gala para as festas. Com a vantagem de folha de figueira. Como é que é? Vestidos com a vantagem de folha de figueira. Alguns estão vestidos, né? Com a vantagem. Seu Honório, mas eu fiz uma pergunta sobre o afloramento da nossa mente, do nosso eu profundo, que vai se aflorando no final, assim, mais velhos, né? Que vai saindo. Aí, agora eu vou fazer outra pergunta para o senhor. Quando tem que aflorar parece que é um lixo do nosso mental. E ele vai aflorando, vai nos preocupando, mas é porque nós estamos tendo a capacidade de sentir isso e julgando isso para fora, está fazendo a limpeza? A teoria define por aí, a prática também. É natural isso. E é natural que isso venha mesmo à tona. Exatamente. Tem que limpar mesmo. Tem, porque a não ser que a gente fosse sensível, cada vez que a gente lê uma obra, que a gente lê um assunto, estuda esse assunto, nós vamos abrindo o coração, vai pondo para fora. É porque eu penso assim, não, estou estudando, estou tentando fazer as coisas certinhas, e vão estar aflorando assim as coisas lá do fundo mesmo, sabe? Aí eu pensei assim, Senhor, é bom que eu estou tendo força para que está vindo à tona, para que possa limpar, não é isso? Uma das coisas boas da vida é quando você descobre que você está em erro. E melhor ainda é quando você
começa a cair na real e procurando uma solução. Nós temos duas formas: partir para uma solução terapêutica de base, com humildade, modéstia, como foi lembrado pela Lenice ali, no texto livro, ou então cair para fazer folha de figueira, quer dizer, deixa eu me camuflar aqui, porque não dá para enfrentar a realidade. E tem muito que acaba fazendo, não é isso? Porque na realidade diz assim: e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Isso é nosso, não é dos espíritos, não. Isso é nós que fazemos, contando com o próprio jardim que está ali, perfeitamente configurado. Então, repetindo o texto, sabe que no dia que dele comer abrirão os vossos olhos, ou seja, o processo associativo entre o que já temos, o que está no nosso campo, porque a alimentação desse fruto, gente, como é que eu posso dizer, os queridos companheiros, não é propriamente ingerir o fruto no seu sentido tradicional, não. A nossa legítima alimentação não é pelo que entra, é pelo que fazemos. Será que deu para entender? A minha comida é fazer a vontade de meu Pai. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Porque se nós ficarmos analisando o ingerir, o comer, era agradável à vista e bom para você comer, nhaca, abocanhou. Não é isso. O amor é o alimento das almas. E amor não é o que chega, é o que sai. Da mesma forma, nós somos convocados a alimentar deste elemento, desses componentes. E o que significa? É a nossa cota operacional. Porque se o corpo alimenta com o que entra, a sutileza espírita ou espiritual sai pelo que se doa, pelo que se faz. E quanto mais nós doamos, mais se acrescem as nossas reservas. Não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Conhece as árvores pelo fruto. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então o que A entra a bênção da árvore é pela produção dela, pela cessão dos seus frutos. Então o que entra é semente, o que sai é fruto. É uma ideia. Porque entra na forma de semente, de componentes que vão se produzir, né, que vão se expressar, não é isso? Vão se germinar, crescer e produzir essa. Quem mais queria falar? Alguém levantou a mão? Esse cozeram aí, então, é um movimento positivo em busca das informações para resolver o problema da minha vida. Exatamente. E a misericórdia divina sempre trabalha assim. Tem uma expressão que ela é muito dura no nosso campo doutrinário de aprendizagem, que é a humilhação. A misericórdia divina não quer humilhação em hipótese alguma. E nós trabalhamos debaixo de um componente chamado misericórdia, que são providências espirituais que visem humilhar a individualidade. A gente fica entristecido como um nosso companheiro, uma criatura nossa, pode passar por esse enfoque da humilhação, não é isso? Daquelas falhas mais complexas, não é isso? Então, por exemplo, a criatura chega aqui e escreve uma parábola, uma palavra, sabe que eu falei parábola, né? Então escreve aqui, né? Faltou um A sem acento, né? Deu ideia? Então quem escreveu aqui foi uma criatura que está aqui que eu gosto demais. O que eu faço, hein? Se eu falar que está errado, foi descuido dela, eu fico aflito, não é porque está errado, não. Aí eu estou preocupado com a pessoa que escreveu, seja Lenice, seja A, seja Mol, seja Sara. Ou eu mesmo, relativamente à minha pessoa. E avisa 2 reuniões depois. Hein? E avisa acontece. Mas quem reclama pode achar isso. Mas às vezes o mal menor foi aquela ideia que veio, sabe, esse quietinho lá, que o pessoal nem viu, tá? Mas são essas expressões a nível de amor próprio que nós trazemos com as nossas falhas, né? Às vezes pode se levantar e simplesmente isso, mas não isso tem embaixo. Mas não seria mais autêntico falar assim, bota no ar. Resolve na hora. Mas vocês entenderam, né? Entenderam?
isso é que importa. Às vezes nem Cada um parar. tem uma atitude, né? Às vezes Tem um nem que pode parar. levantar e fazer Às aqui, vezes peguei nem de parar, manche, a quer gente sabe tudo de que tem novo. uma- Estou voltando aqui. E os jogadores de pedra, né? Hein? E os jogadores de pedra. Ah, tem. Vai TV. Até hoje não aprendeu? É. Me ocorreu aqui que essa folha, né, ela na versão, deixa eu dar um pouquinho mais atrás. A Eva, quando ela come esse fruto, então alguma coisa é como se as escamas mesmo do pau, né, mais à frente. E então, há um desvelamento e ao mesmo tempo, aquilo era necessário que ocorresse. Mas ao fazê-lo, ela cai na recalcitrância, porque a própria vida que se inicia no planeta já estava indicando que essas pessoas que vieram de fora, migraram para cá, era uma oportunidade delas perfazerem uma nova caminhada, um novo sentido. É como se na minha cabeça viesse assim, deparei com algo que já conheço, e na minha insignificância eu tenho que começar desse lugar. E ainda estava, então, ok, né? Se esse espírito era recalcitrante, ou se ele era um espírito caído, ele depara com aquilo que ele tinha na mente. Então ela tinha que usar para tamponar o quê? Aí ela não estava ainda no nível das instâncias superiores, ela estava na instância própria do ser. Daquele ser que tinha extinção e restava eram aquelas folhas, porque é na evolução que essa coisa vai se transformando até chegar à luz, né, da folha que vai gerar o óleo. Essas ideias são pertinentes? É uma postura íntima que é difícil de aferir. Só cada um é que pode saber se o que está fazendo é a ingestão da árvore da vida ou se está fazendo a ingestão da árvore do centro do bem e do mal. Das árvores do centro do bem e do mal. São duas árvores. Ou é por amor, ou é por interesse pessoal. Ou por processo de reunião de elementos com que ela possa se lançar à vida. A pessoa quer fazer um curso de exposição da doutrina do Evangelho, por sinal nós temos aí, e a qualquer nós vamos partindo para isso novamente. O que ocorre? Quando a pessoa entra, ela pode estar perifericamente na melhor das intenções, mas interiormente ela pode estar sendo veículo agradável do senso do bem e do mal. Não pode? Só a pessoa é capaz de saber que tipo de gestão está sendo trabalhada na sua intimidade. Está fazendo um curso de mediunidade para poder tentar ver se pode servir, que é o que o mundo está fazendo. Ela está querendo se projetar. Você já pensou se amanhã for um Chico Xavier? Ele está fazendo um curso. Quem sabe você é um Chico Xavier, não é isso? Ou expositor, quem sabe você é um Divaldo, mas eu vou fazer esse curso, sabe? Quer dizer, olha, já bastou essa elaboração para definir a alimentação que não tem árvore nenhuma. A árvore é a estrutura nossa que, se analisar, nós temos toda uma estrutura nossa interior que define, ou que define não, que reflete um psiquismo, por enquanto inabordável. Não, mas no meio do curso não pode modificar esse tipo de gestão? Pode. Feliz aquele que altera o percurso. Essa é a nossa esperança. No momento da queda da Eva, Eu quero ficar disso, deixa a Maria Helena falar, diz ela. Sabe, eu pensando aqui, né, não sei se eu conheço, sabe a Arca de Noé? É como se na hora que ela come esse fruto, não era a arca ainda clarinha, não, mas sabe o prenúncio, porque com a Eva é o processo de germinação, a partir daí vem o Caim, depois vem Caim e Abel. Para mim, como se fosse assim, a sequência do opositivo o tempo todo, porque aí a própria, a base dessa estrutura crítica que vai nos permitir, através de reencarnações progressivas, atingir essa etapa que o senhor menciona aí. Se
estaremos hoje, quer na árvore da vida, quer na árvore do bem e do mal, somente a consciência pode aferir. Mas lá atrás, nós ainda não dávamos conta dessa clareza. Eu acho que agora, nós pelo menos aqui estamos aprendendo isso. E cabe a cada um ficar saneando. Tirar as suas conclusões, analisar e deduzir e providenciar o que é melhor. Porque o que você trouxe aí do Caim, etc., está dentro dessas germinações aqui. O Caim, dentro do campo nosso, sociológico, numa nova humanidade, uma antiga humanidade que se renovava com as mesmas dificuldades, ele surgiu em razão disso. Não é isso? Em razão desse, pode falar. Quem falou? Aqui, Honório, nesse momento dela lá, então, a nível de humanidade, precisou disso tudo porque havia uma consciência do alto que o ser não conseguiria também ir adiante se não passasse por essa etapa. Sim. Misericórdia. Jesus ainda vem depois e fala, eu tenho muito a lhes dizer, mas não podeis compreender agora. Mas hoje, depois de tudo que nós já caminhamos, a gente já está num patamar que a gente chega naquele ponto, não sou eu quem vivo, o Cristo que vive em mim. É esse momento que a gente já sabe, já tem consciência do fruto que já ingeriu, já fez mal, o que é bom, o que não é. E quando a gente consegue sair desse ponto, é aquele momento que o Cristo encontra com a criatura, igual ele falou, sobre Pedro construiria a pedra, construiria a igreja, e avisou a Ananias que Paulo era o vaso sagrado dele. O que está acontecendo é o seguinte, esse é mais um ponto para que vocês reflitam. Uns guardem isto com naturalidade, com o momento certo, outros podem até já utilizar de imediato. Mas nós estamos vivendo na atualidade expressões e situações que são retratos fiéis disso aqui. Quem tem trabalhado na atividade mediúnica tem conhecimento disso. Só que aqui se preocupava nos primeiros lances alicerçais do novo mundo, que teria que esgotar a linha de expiações e provas que a Lelice comentou aqui agora há pouco. Agora, estamos vivendo a mesma coisa, com vista da regeneração que está à porta. A mesma coisa. Essa erva está assediada por essa serpente para todo lado. Só quem não trabalha na mediunidade para valer. Porque nós temos mediunidade no campo dos valores individuais ainda mais simples, e temos mediunidade praticada por alguns grupos que estão vendo o que tem pela frente. Porque a cada livro que vem à tona, com valores inestimáveis de informação, em algum grupo do mundo está havendo um trabalho de retribuição do esforço do ser para fazer jus àquele livro. E não tem sido fácil, não. Tudo na área das elaborações, vamos dizer, de renovação, de proposta, de alcance desse novo patamar. A época está difícil, né? Que vocês fiquem tranquilos, não vão engolindo e achando que não tem razão os problemas que vocês estejam vivendo. Temos que testemunhar. Quem está ajudando, seja aqui no Grupo Emmanuel, seja na União, seja no hospital, tem muitos aqui que estão ajudando lá, não vamos achar que tem coisa fácil, né? E as dificuldades surgem com aqueles que sentam na mesma mesa, na mesma sala que a gente está reunido. É ali que estão os problemas. Porque realmente é a serição com vista a uma construção em novas bases. Mas nós vamos dar conta, porque lá atrás tinha menos informação do que nós temos hoje. Hoje vai ser muito difícil explicar. Se a gente conhece a influência de espírito, a gente conhece a mediunidade distorcida, se nós conhecemos a reencarnação complicada. Enfim, temos muitas e muitas informações. Mas alguns grupos estão vivendo momentos difíceis. Bom, caminhando já para a interrupção, ficam os valores do capítulo, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus.
e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Então começam as linhas auxiliares da misericórdia. Então o avental que foi feito com folha de figueira é misericórdia concedida à inteligência do homem para que ele possa administrar o próprio problema dele. Então, valendo dessa figura de aventais, é possível que nós estejamos todos com aventais da misericórdia. E aventais que têm até títulos nele, né? As mais variadas significações do contexto humano. A pedagogia, um está com tal ou qual título, o outro tem aquilo. Mal saber que está de base um avental. Se bobear, o avental pode ser levado até pelo tempo. Tem que lutar mesmo. Mais alguma pergunta? Não, então eu vou fazer a pergunta. Nós estamos de avental ainda. A regeneração está muito longe, então. Não, mas o avental, quando sair, com humildade, modéstia, que a Denise trouxe aí, o que vai acontecer? Há uma irradiação, que nós saibamos cultivar a irradiação segura debaixo desse avental. Entendeu? Porque a legítima vestimenta da regeneração é por emissão, não é por investimento. Você não vai investir naquela roupa, mas vai deixá-la irradiar. No plano espiritual nós temos roupas vestidas pelos espíritos que são tecidas, sabiam disso? Tecidas. E roupas que elas elaboram as entidades de acordo com a sua capacidade criativa. Ok? Ai, meu Deus. Estava preocupado. Você faz a prece sem microfone? Hein? Pode falar para nós? Pode. Bom, gente, nós somos a Associação Médica, nós estamos realizando um congresso de saúde e seguridade de Minas Gerais. Esse congresso é a questão de estudos que acontece cada ano na Universidade Federal do Sul. E esse ano, mais uma vez, vai acontecer. Está muito bom, tá? Então, estou convidando vocês. Eu vou estar lá na lanchonete da esquina. Vai fazer isso no mercado, né? Eu estou lá na lanchonete da esquina. Quem quiser fazer inscrição, tá? Eu procuro fazer hoje, até ontem, profissionais das redes sociais, estudantes de ensino. Então, hoje nós fazemos besteira. Então, quem quiser, tá? O Honório vai estar encerrando para nós. Obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, o trabalho tem sido realmente muito interessante. Nós tivemos ano passado, foi lá na Associação Médica, né? No ano passado, eu falo do ano passado. Foi também lá? Ah, bom, achei que foi. É outro, né? Ah, tá certo. Então nós temos lá na Alfredo Balena. É isso, Alfredo Balena. Exato. Então está explicado. Eu mesmo vou falar lá, mas eu estou sabendo, mas agora eu estou explicando isso. Então fica o registro, que quiserem, já pegam com ela aí o folheto e resolvem, né? Vamos orar, pedir a Helenice para fazer a prece para nós. Vamos lá. Pai de amor e bondade, Senhor da vida, com os nossos corações unidos e as nossas mentes voltadas ao alto, nós agradecemos a oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos que ampliam a nossa visão da vida. E pedimos, Senhor, que as bênçãos do alto cheguem até nós de tal forma a assegurar no nosso plano íntimo a serenidade, a clareza, para que saibamos discernir nessa construção crítica das experiências da vida quais os pontos que nos promovem a uma plena integração com a harmonia e com a paz. E que desta forma possamos seguir confiantes na construção dos valores libertadores. Que as bênçãos desta hora se estendam em favor dos nossos irmãos em humanidade e que a paz possa ser a realidade hoje e sempre. Que assim seja.
Com esta prece, agradecidos a Deus pelo amparo recebido, nós interrompemos a tarefa. Paz para todos e até a semana próxima.